Agora nós vamos falar de saúde, síndrome das pernas inquietas. Você já ouviu falar? Pode ser que já deve ter visto alguém ou que não consegue parar de movimentar as pernas, ou algum familiar que quando vai dormir os movimentos não param. 15% da população pode sofrer com problemas e alguns nem sabem que tem. Eu recebo aqui no estúdio do Vermais o médico neurologista Fernando Topanotti para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A honra é nossa, doutor. Porque quando me sugeriram a pauta, quando eu estava pesquisando sobre alguns assuntos diferentes da saúde, eu vi essa síndrome e confesso que algumas pessoas que eu conheço ficam mexendo a perna toda hora. Mas agora, para saber se isso é uma síndrome, é diferente. Então eu queria saber contigo o que é uma síndrome das pernas inquietas, como definir? A síndrome da perna inquieta é uma situação que a própria pessoa tem uma dificuldade de definir o que sente, né? Mas a rigor consiste em um desconforto. Sim. Algumas pessoas referem como dor ou uma coceira, uma dormência que faz com que a pessoa tenha que movimentar as pernas mais frequentemente, mas isso também pode acometer braço, pescoço e tronco. Mas é uma necessidade inexplicável de ter que se movimentar para garantir algum conforto, algum benefício nas sensações. Sim, e doutor, realmente o nome é pernas inquietas, fica movimentando, tem algum movimento que é padrão? Ou é um caminhar, ou daqui a pouco está sentado e mexendo assim? É assim? Sim, tem umas situações de mexer a perna parado, tem algumas coisas, não só a perna, né? É importante frisar que síndrome da perna inquieta é um nome culpando as pernas, que são os principais, é o mais frequente, mas também acomete braço, acomete pescoço e tronco, né? Mas uma sensação de movimento, é qualquer movimento, é o movimento que vai trazer o conforto para a pessoa na hora. E isso é extremamente frequente, né? Acomete até 15% da população brasileira, a população de predomínio de caucasianos. E em até 3% dos casos, isso traz bastante prejuízo para a pessoa, como situações de prejudicar o sono, ter que se movimentar durante a noite, vários despertares noturnos para ter que se movimentar, ou prejuízos sociais, de convívio, né? Não consegue ficar parado, às vezes acaba sendo tratado como ansioso, como inquieto. E doutor, esse número me chamou a atenção. 15% é um número muito alto, né? E a gente pouco ouve falar sobre esta síndrome, né? Como é que a pessoa detecta de fato que é a síndrome? Né? É interessante o pessoal ficar bem atento a essa explicação do doutor, né? Como detectar? Às vezes tem um filho lá que fica mexendo demais, se mexendo. Também tem outras questões que podem estar ligadas, mas como é que a gente detecta isso? Sim, o principal é a pessoa ter o incômodo do movimento, a sensação de precisar se movimentar. E que isso não tem uma explicação. Não está se movimentando porque está com uma dor na perna e bateu e tem que dar uma ajustada para o desconforto. Sim. Falou uma coisa bem interessante que são as crianças, né? Eu até ia perguntar se também isso acontece em crianças, né? É mais comum em adultos, costuma piorar com o passar dos anos. Alguns casos podem melhorar espontaneamente e a gente tem isso como uma cura. Mas em crianças é muito subdiagnosticado. A gente acaba pensando em perna inquieta ou a hiperatividade. Hiperatividade, eu ia falar. Ou muito ansioso. Hiperativo, ansioso. Isso. E nesse caso, como é que os pais podem detectar? Sim. Ou pelo o menos transtorno procurar. de hiperatividade, Sim. ele vai vir mais associado a outras dificuldades de convívio, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de escola. A perna inquieta geralmente vem mais com distúrbios de sono. Dificuldade de dormir, incômodo na hora de dormir. Nem sempre a síndrome da perna inquieta ela deve ser tratada como uma doença, como um medicamento, né? Embora acometa 15% da população, poucos vão ter um prejuízo maior. Em decorrência disso, vão precisar de um tratamento. Uma coisa interessante a se pensar a perna inquieta ela pode ser consequência de um remédio que está em uso. Muitos remédios ansiolíticos, antidepressivos podem piorar os sintomas de perna inquieta e às vezes nosso tratamento é só parar um remédio em uso
e acaba chegando a um nível que não incomoda, que não atrapalha. Agora, com relação à questão da causa, o doutor falou da questão da dor, né? Que tem uma sensação. Essa dor é ocasionada por outra questão? É por algum outro problema ou é da síndrome mesmo? Sim, a síndrome depende, algumas causas podem ser identificadas, né? Algumas lesões cerebrais, pacientes que tenham sofrido um AVC ou alguma doença cerebral, problemas de coluna, dores de coluna podem simular ou trazer sintomas de perna inquieta. Muitas vezes a gente não encontra nenhuma causa ou efeito colateral de remédio. Mas o importante é pensar, cada situação é diferente, tem que ser avaliada com cuidado específico. A grande maioria dos pacientes não vai precisar de nenhum exame, basta uma conversa, um exame físico, mas nenhum exame complementar. Mas em alguns casos a gente tem que pensar que pode ter alguma coisa mais séria por trás e trazendo um prejuízo maior. Nós temos duas situações, a questão do pessoal que não precisa de um tratamento medicamentoso, né, um cuidado especial, e tem também aquele 3% dos 15%. Por cento que se prevê que o pessoal tem essa síndrome no país, gente. É muita gente. Como é que é o tratamento desses mais leves e daqueles que precisam de algo mais forte, digamos assim? Sim. Em geral, os casos mais leves, quando não encontrada uma causa que possa ser modificada, por exemplo, um medicamento em uso que esteja atrapalhando, basta orientação, né? Orientação tem algumas técnicas de relaxamento, de prestar atenção no movimento, de tentar se controlar para não fazer. Mas, claro, esses casos mais graves, eles vão estar mais associados a outros distúrbios, como por exemplo a apneia do sono, e o tratamento da apneia do sono pode reduzir sintomas da perna inquieta. E sabidamente, quando não tratado, e isso vir a prejudicar o paciente e ter distúrbios de sono decorrentes disso, dificuldade para dormir porque tem que se movimentar, isso aumenta o risco de doença cardíaca, o risco de infarto, o risco de AVC, o risco de hipertensão arterial e diabetes. Sim. Então... algum caso específico que você tenha tratado que chamou atenção, né, aqui na nossa região, que pode levar a algo muito grave, doutor? Sim. Hoje, um caso específico não, mas falando em geral, né, os distúrbios do sono estão muito associados ao acidente de trânsito. Tem vários... a taxa de distúrbio de sono associado aos acidentes graves de trânsito é extremamente alta. Então a gente vai pensar hoje, temos distúrbios do sono ali, a apneia obstrutiva do sono, a narcolepsia e a síndrome de perna inquieta, como uma terceira ou quarta causa de distúrbio do sono. Interessante. Então... esse ano por conta, quer dizer, o ano passado, nós já estamos em 2021, graças a Deus, doutor. Mas o ano passado, 2020, um ano muito atípico, mudanças de comportamento, mudanças de tudo, alimentação, a gente viu que no geral alguns problemas da parte, por exemplo, mental surgiram, enfim. No caso da síndrome, o senhor tem analisado que houve um crescimento aqui na nossa região? Sim, eu tenho observado, não é um dado estatístico, é uma amostra minha, são minhas impressões de dia a dia, um aumento no uso de remédios para depressão e ansiedade. Pois é, demais, né? E seja por conta de pessoas que perderam seus familiares, por conta de pessoas que tiveram a doença, o Covid, ou pelo próprio receio ou medo de adquirir a doença. A ansiedade em si gerou tanto essa parte da doença, da pandemia em si, né, doutor? Como do ficar em casa, de uma hora para outra a humanidade teve que mudar, né, rever os seus valores, princípios, enfim. Um exemplo interessante de pensar é o idoso que ia no grupo de idosos, que era aquele o lazer, a ocupação, e agora deixou de ir, né? E isso traz um sofrimento a médio e longo prazo, porque acaba não convivendo, não se atualizando, não dançando, e isso vai trazer outros sintomas que vão prejudicá-lo a médio e longo prazo. Doutor, foi uma honra recebê-lo aqui, tenho certeza que o povo lá de casa vai ficar prestando atenção nessa síndrome. Volte sempre. Obrigado. Tá bom, gente, a gente vai ficando por aqui com o Ver Mais. Bom demais passar uma semana com vocês, hein? Bom final de semana, curtam bastante, com muita responsabilidade. Até segunda-feira e o beijo onde? É no coração. Tchau, tchau!